Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você que está em qualquer parte do Brasil, passa a partir deste momento a receber informações, dicas e esclarecimentos sobre a concessão de benefícios previdenciários. Conosco hoje, mais uma vez, o professor Tiago Albuquerque. Professor, seja bem-vindo para respondermos essas dúvidas dos nossos ouvintes internautas em todo o Brasil. Obrigado, Luzenor. Sempre um prazer estar aqui, saindo da cirurgia essa semana, mas não podia faltar com um compromisso cidadão do Alerta Geral de informar os brasileiros. É por isso que eu sempre exponho a minha gratidão ao professor Tiago pelo esforço e a dedicação que faz para levar a você, ouvinte, essas informações tão preciosas no seu dia. Vamos começar pela região do Maciço do Baturité. Dona Margarida, em Palmácia. Sou agricultora rural e quando tive meus 6 filhos, consegui receber o salário maternidade, mas agora tenho um bebê de 8 meses e dei entrada no pedido de salário maternidade, porém o INSS negou. Cumpri todas as exigências e levei os documentos. Ainda tenho o direito de receber o benefício? O que devo fazer? Dona Margarida, é muito estranho que a senhora já tenha recebido 6 benefícios de salário maternidade por tenha sido negado esse agora. Esse é um benefício que requer que a senhora trabalhou pelo menos 10 meses na atividade rural antes do parto. Então, o bom é que a senhora procure um advogado para tentar entender o motivo do indeferimento que está lá no seu processo administrativo. Aí a senhora pode entrar com pedido de recurso ou então com ação na justiça. Dona Neuza, no interior de São Paulo, minha aposentadoria será como trabalhadora urbana e por isso fui informada que tenho que completar 30 anos de contribuição. Tenho 60 anos de idade e pensava que eu iria me aposentar com 15 anos de contribuição. O que a dona Neuza pode fazer, professor Tiago? Dona Neuza, só se aposentou com a carência mínima de 15 anos quem estava com o direito adquirido até a data da emenda 103, ou seja, a mulher que já tinha 60 anos e 15 anos lá em novembro de 2019. Se não for o seu caso, realmente aí vai ter que esperar um tempo de contribuição um pouco maior. Mas nesse caso, professor Tiago, vai mexer com a idade dela e não com o tempo de contribuição. Com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, ela garante a aposentadoria? Também, Luciano, é uma opção que ao invés de ela se aposentar com um tempo de contribuição maior, ela só espere completar o requisito etário, que agora o INSS já mudou seus sistemas essa semana para 60 anos e 6 meses, e aí ela já pode dar entrada também no pedido. E quando ela fala, professor, só insistir nessa questão aqui, em 30 anos, é porque se ela contribuir 30 anos e com 62 anos de idade, ela vai garantir o benefício integral correspondente ao salário que ela recebia, é isso? Na verdade, Luciano, no regime geral de previdência social, no INSS, não existe o instituto da integralidade. Não se aposenta com o valor que você ganhava ao final da sua vida laborativa. É tirado a média total desde a competência julho de 94 até a data da aposentadoria. Mas o que ela garante aí é a exclusão do fator previdenciário também, porque ela está cumprindo uma idade mínima e sempre quando tem uma idade mínima não se aplica o fator previdenciário. Carlos, em Aracati, sou professor do estado do Ceará, tenho 21 anos e 6 meses na função, tenho 64 anos de idade. Quando poderei me aposentar? Tá batendo na trave, seu Carlos. Falta só completar 65 anos, ou seja, daqui a um aninho já vai poder pedir a aposentadoria. Vamos ao interior de Minas Gerais, em Chaveslândia, dona Sebastiana. Sou pescadora profissional e pesco com meu esposo desde 1982. Contribuo com o INSS há 13 anos e tenho 58 anos de idade. Eu me enquadro no regime familiar ou tenho que esperar os 15 anos da minha carteira? Quando eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Boas dúvidas essa da dona Sebastiana. Verdade, Luzenor. E a dona Sebastiana, se ela estiver trabalhando com o marido aí nesse regime de subsistência, é considerado assim como um regime de atividade, de regime de economia familiar. Ou seja, o tempo das provas do marido também vai servir para a senhora, e desde que a senhora comprove que trabalhou nessa atividade de agricultura ou de pesca pelo menos 15 anos, vai poder se aposentar independente do período de contribuição. Vamos a Camaçari, no interior da Bahia. O Oswaldo Silva diz que tem 30 anos de contribuição e 59 anos de idade. Tem uma notícia boa para ele? Tá pertinho, viu, Luciano? Tá pertinho para ele se aposentar, mas falta ele completar ainda um pedágiozinho aí de mais 10 anos, né? Que seria esse tempo que faltava para completar 35, mais 5 anos de pedágio, ou então ele espera daqui a 6 anos, com 65 anos de idade, vai poder se aposentar. João Carneiro, tenho 48 anos de idade e 27 anos de contribuição.
Quantos anos faltam para eu me aposentar? Tem uma longa caminhada ainda, o João Carneiro. Tem uma longa caminhada, Luzenor, porque se ele tinha 27 anos até novembro do ano passado, quando a emenda entrou em vigor, faltavam 8 anos para ele completar 35. Então ele precisa completar esses 8 anos, mais 100% desses 8 anos, que é o pedágio. Então teria que trabalhar 16 anos para conseguir se aposentar aí com a aposentadoria independente da idade. Se aposentaria com 64. Ou então espera 65 anos de idade e também se aposenta. Registrar que o João Carneiro está no interior da Bahia. Vamos a Palmital, no Paraná. Francisco Borges, tenho 63 anos de idade e 10 anos como produtor. Está longe ainda também, professor Tiago? Tá longe, Luciano, porque ele tem que comprovar pelo menos 15 anos nessa atividade de produtor. Então ele teria que ter carência de pelo menos 15 anos para poder se aposentar. Maria José, em Mato Grosso. Eu dei entrada no meu pedido de aposentadoria em 2011, novamente em 2013 e até agora nada. Se eu conseguir a aposentadoria, irei receber o atrasado? Pergunta a dona Maria José. Dona Maria, a sua pergunta é dúvida de milhões de brasileiros que entram com pedido no INSS, ainda mais nesse momento que o INSS está demorando tanto a dar uma resposta. E sim, se o INSS entender que quando a senhora requerer o benefício já tinha preenchido todos os requisitos, ele paga todo atrasado aí desde quando houve o requerimento. Vamos dar um recado aqui para os nossos ouvintes internautas em qualquer parte do Brasil. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Diga em que cidade você se encontra. A resposta está pronta para você aqui no Alerta Geral. Michele, em Vitória, Espírito Santo. Meu marido tem 50 anos de idade e trabalhou 15 anos de carteira assinada, mas se acidentou, por isso ele não consegue mais trabalhar. Ele começou a pagar o INSS agora. Ele tem direito de receber algum benefício? Dona Michele, um grande abraço. Eu estive aí no seu estado maravilhoso, aí em Guarapari, em Serra e também Vitória no último final de semana. Ele pode ter direito, sim, se ele comprovar que quando ocorreu o acidente que o deixou incapaz, ele estava dentro da qualidade segurada, ou seja, ele estava trabalhando ou estava dentro do período de graça. Se a senhora tem alguma dúvida sobre quando é que ocorre esse período de graça, a senhora procura um advogado aí ou a Defensoria Pública da União para lhe ajudar. Léo Freitas, uma senhora que tem 72 anos de idade e contribuiu por 12 anos, tem direito a receber algum benefício? A resposta é boa do professor Tiago, viu, Léo? Olha, Léo, ela poderia ter direito sim, tá bom? Se ela comprovasse que cumpriu a carência. Como ela tem 72 anos de idade e a idade mínima para a mulher é de 60 anos, então ela já cumpriu a idade há 12 anos. Há 12 anos a gente tinha uma tabela de carência menor e muito provavelmente ela tem direito sim. Mas para especificamente dar uma olhada, para saber, o senhor tem que ver o ano que ela completou 60 anos, se ela vai completar 73 ou já completou 72 esse ano, e analisa lá a tabela do artigo 142 da Lei 8.213, porque lá tem uma carência diferenciada para ela. A pergunta do Léo Freitas, professor Tiago, vem também do interior de São Paulo. Aldemir, de Campina Grande, na Paraíba, tenho 20 anos de contribuição e pergunta se pode se aposentar com 62 anos de idade. Perfeitamente, seu Aldemir. Como você já tem a carência mínima que são 15 anos e a idade mínima que é 65, o senhor já pode pedir a aposentadoria. Ele tem 65, eu li 62 anos, foi isso? 65 que Pronto, tem aqui. Então está corrigido. Vamos aqui. Duas perguntas bem parecidas aqui. Primeiro, Genivaldo Castro, em Alagoas. Tenho epilepsia e trabalhei dos 14 aos 35 anos na área rural. Eu recebo um benefício e gostaria de saber se posso me aposentar. É possível, professor? Olha, Luzenor, se ele provar que essa epilepsia começou enquanto ele ainda tinha essa atividade na agricultura, é possível sim que ele mostre que estava dentro da qualidade segurado e aí ele tem direito também ao benefício. Agora, se a epilepsia demorou a acontecer quando ele já estava afastado há muito tempo da atividade rural, então ele não poderia pedir como um benefício previdenciário, mas poderia pedir como um benefício assistencial. Também de Alagoas, uma pergunta, o autor ou a autora não se identificou, diz o seguinte: tenho 54 anos de idade, 35 anos e 10 meses de contribuição. Dei entrada no pedido de aposentadoria no dia 15 de novembro de 2019 e até agora nada. Consta que está em análise. O que preciso fazer? De novembro para cá, professor, ainda é pouco tempo, porque a fila é grande no INSS, que analisa nesse momento pedidos de benefícios que chegaram no primeiro semestre de 2019. É isso mesmo, Luzenor. Aproveito para mandar um grande abraço aí para os meus amigos advogados da
diretoria da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, doutor Rafael, doutor Daniel, doutor Isaac Macena. E é verdade, Luciano, essa agrura que a população brasileira tem vivido, ela é uníssona. Todo mundo tem reclamado dessa demora no INSS e a gente sabe que realmente essa fila nacional que foi criada com análise descentralizada, ela acabou criando essa digressão aí de ter muita gente esperando. E aí, nossa recomendação é, ou a senhora faz uma reclamação no telefone 135 através da ouvidoria do INSS, ou então já pode entrar na justiça, porque depois de demorado 45 dias, depois você deu entrada na documentação, já pode entrar judicialmente postulando o benefício. A dona Luciana, em Araguari, Minas Gerais, está angustiada, diz que o pai deu entrada na aposentadoria com 60 anos de idade, e hoje está com 63 anos de idade, ele trabalhou a vida toda na roça, e pergunta a dona Luciana por que tanta demora para a concessão da aposentadoria do meu pai? Essa da Luciana já é bem um pouco peculiar, né, Luciano? Porque há 3 anos, quando ela deu entrada, a gente ainda não tinha esse problema do INSS digital. Então, essa demora realmente deve estar sendo ou porque está faltando algum documento que o INSS deveria ter exigido e ela não entregou, ou está faltando algum documento e o INSS simplesmente não manifestou a necessidade. Então, é bom que a senhora faça também da mesma forma. Ligue para o 135, faça uma denúncia na ouvidoria, ou então já entre na justiça requerendo o benefício. De longe vem a pergunta pelo nosso WhatsApp da Socorro, que está em Rondônia. Eu tenho 54 anos de idade e tenho 17 anos de contribuição. E ela quer saber quando irá se aposentar. Dona Socorro, vai faltar um pouquinho mais aí, vai ter que esperar mais 8 anos para poder se aposentar, porque você não tem um tempo de contribuição mínima, só tem a carência de 15 anos, ou seja, já passa um pouquinho, tem 17, mas não tem a idade mínima, só tem 54 anos, então precisa esperar até os 62. E para o Edivar, que está no Rio de Janeiro, professor Tiago, com 32 anos e 3 meses de contribuição e 59 anos de idade, qual é o momento para pedir a aposentadoria? Tá pertinho também, Edivar, mas ainda não preencheu todos os requisitos aí, porque você precisaria ter o mínimo de 65 anos de idade ou 35 anos já de contribuição. Agora você está falando aqui na sua pergunta também, Luzenor, que ele é frentista. E aí frentista ele pode estar exposto a agentes nocivos, com os hidrocarbonetos aromáticos. Aí se ele converter um tempo especial de frentista para tempo comum, pode ser que ele já tenha preenchido os 35 anos, então ele pode ter direito a adquirir um benefício. A gente aproveita para recomendar que você procure um advogado privado ou a Defensoria Pública da União, aí na cidade do Rio de Janeiro, terra da minha querida professora Suzani Ferraro, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Rio de Janeiro. Boa essa sua observação, porque eu tinha esquecido aqui de fazer referência à profissão do Edivar. No Rio de Janeiro também, Vavá, Edivar e agora Vavá. Sou professor, tenho 29 anos trabalhando na prefeitura, 20% de salubridade e tenho mais um ano de fundo rural. Tenho 55 anos de idade. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Vavá, veja bem, se esses 20% de salubridade que você recebe realmente comprovarem que você está exposto a um agente nocivo durante esses 29 anos, então esses 29 serão convertidos em 35 anos e alguns meses. Então você já teria direito adquirido sim a um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Dona Francisca, na região sul de Minas Gerais, em Cruzília. Eu vou fazer 60 anos de idade em outubro deste ano, tenho 27 anos de contribuição. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Dona Francisca, se a senhora hoje vai fazer 60 anos de idade esse ano, quando a senhora tiver 60 anos e 6 meses, já vai poder dar entrada aí no benefício de aposentadoria por idade. Ou seja, dona Francisca, pelas palavras do professor Tiago, que fala a verdade, em março do próximo ano a senhora poderá dar entrada no pedido de aposentadoria e comemorar a chegada do seu benefício e nos convidar para comer um pãozinho de queijo de Minas, ô Tiago. Aí é bom, Luciano. Vamos a Crateús, dona Rosa. Sou dona de casa, tenho 59 anos de idade, 13 anos e 7 meses de contribuição como autônoma. O que ela precisa fazer para se aposentar? A dona Rosa vai ter que contribuir durante pelo menos mais 1 ano e 3 meses para completar os 15 anos de carência e esperar a idade mínima aí para ela. Como ela vai esperar mais 1 ano e 3 meses, então ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade. Uma ouvinte que não se identificou diz que o seguinte: a minha mãe tem 30 anos de contribuição e tem muitas provas do tempo como agricultora. Ela está com 54 anos de idade. Pode dar entrada no pedido de aposentadoria? A pergunta vem do interior do Ceará. Perfeitamente. Se ela já tivesse esses 30 anos até novembro do ano passado, data em que entrou em vigor a emenda constitucional 103, ela já tinha direito a adquirir uma aposentadoria por tempo de contribuição, portanto já pode dar entrada no benefício.
Eva César, comecei a trabalhar em 1990, já posso me aposentar por tempo de contribuição? Primeiro, antes de responder a Eva César, você tem que dizer onde é que ela está, professor Tiago. Ela tá lá no interior de Minas Gerais, Luzenor, a cidade com mais municípios do Brasil. Eva, se você completar esses 30 anos, né, se você já tiver completado os 30 anos até a época da emenda, aí você teria direito. Só que a emenda foi em 2019. Como você só vai completar 30 anos agora em 2020, então você não tinha 30 anos na época da emenda, então não tem direito adquirido. A gente precisaria saber a idade sua para dizer quanto tempo você poderia se aposentar. São muitas perguntas que chegam de todo o Brasil e você também, ouvinte internauta, pode nos mandar a sua mensagem para o nosso 085 98940 2385. Senilda está no Espírito Santo. Meu esposo tem 34 anos de contribuição, sendo 9 anos de carteira assinada e 25 anos na área rural. Ele tem 63 anos de idade. E aí, como fica a situação do marido da Senilda? Se ele comprovar que tem esses 34 anos na atividade rural, sim, ele tem direito a se aposentar, porque ele já tem a idade mínima do trabalhador rural, que seria 60 anos de idade. Dona TT está também no Espírito Santo. Meu filho tem esquizofrenia e desde 2005 peço um benefício, mas até agora não tive resposta. Dona TT, o melhor que você tem que fazer é procurar um advogado da Defensoria Pública da União, porque não é admissível que demore tanto tempo assim para ter uma resposta. A não ser que tenha sido pedido judicial, mas mesmo assim é uma demora que não se pode mais esperar, então procure o judiciário para poder lhe ajudar. Dona Joana Dark, eu tenho 62 anos de idade e dei entrada no INSS, mas o pedido foi negado com a alegação de que falta 1 ano e meio para eu completar o tempo de aposentadoria. Realmente falta esse tempo? Pergunta ela. A dona Joana, que está no interior de São Paulo, pode ser que falte. Você precisaria ter dito aqui pra gente quanto tempo você já tem de contribuição, porque a gente sempre lembra que tem uma carência mínima, um tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício de aposentadoria. Abraão, em Pedreiras, Maranhão, eu estou encostado e recebo o benefício. Realizei uma perícia e após essa perícia cortaram a metade do valor do meu benefício. Isso está correto, professor Abraão, Thiago? pode ser que eles tenham entendido que você não está mais incapaz, mas apenas teve uma redução da capacidade e aí concederam um auxílio acidente ao invés do auxílio doença ou do aposentadoria por invalidez. Se você está aí resignado, está insatisfeito com essa decisão, entra com a ação para pedir para restabelecer o benefício que você recebia antes. Gotardo, na Paraíba, uma pessoa que tem câncer de pele tem direito a receber auxílio-doença? Pode ter esse direito, sim. Se ele trabalhar numa atividade exposta ao sol, é porque ele não pode ficar trabalhando mais em razão do câncer de pele. Antônio Carlos se encontra em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, é isso mesmo, professor Tiago? Rio Grande do Sul, Luzenor. Tenho 26 anos de carteira assinada como pedreiro. Qual é o momento para ele dar entrada no pedido de aposentadoria? Somente quando você completar a idade mínima de 65 anos de idade de homem, ou então se encaixaria na regra de transição, só que a regra de transição aqui ia fazer com que você contribuísse mais 9 anos para completar os 35 anos de trabalho e mais 9 anos, que é o pedágio de 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos. Ou seja, trabalharia mais 18 anos se não fosse para esperar a idade de 65. Vamos continuar no Rio Grande do Sul. Dona Marlene Nunes, em Erechim. Meu esposo tem 77 anos e é acamado há 2 anos, pois tem Alzheimer. Entrei com pedido para ele se aposentar por tempo de contribuição, mas o pedido foi negado. Ele tem direito a receber a aposentadoria com 77 anos de idade, professor Tiago? Muito provavelmente, viu, Luciano? Porque uma condição para você não conceder o benefício é quando você pode ser reabilitado para outra atividade. Mas quem tem um grau de escolaridade, às vezes, não tão compatível, ou um histórico social também não tão compatível, ou quem já tem uma idade avançada, como é o esposo da dona Marlene, ele não pode ser reabilitado para outra atividade. Então é o caso, sim, de pedir a reversão desse deferimento na justiça. Lucirene, em Limoeiro do Norte, com 54 anos de idade e 18 anos de contribuição. Ela está pertinho, a Luzirene está pertinho de se aposentar, né? Ela tem 54 anos, na verdade não, está pertinho não, porque ela tem a carência, que é de 15 anos, mas não tem a idade mínima. Ela vai ter que trabalhar mais 8 anos aí para completar essa idade mínima para poder se aposentar, Luzenor. E se ela for trabalhadora rural, professor Tiago? Aí, se ela for trabalhadora rural e esses 18 anos de contribuição for 18 anos na atividade rural, aos 55 anos ela pode se aposentar. Dona Rita Pereira, no interior de Minas Gerais, tenho 61 anos de idade, sou separada e tenho 6 filhos. Nunca contribuí, pois sempre cuidei da casa e dos meus filhos. Posso me aposentar?
Dona Rita, a aposentadoria ela demanda que você tenha contribuído, precisa pagar o INSS para receber. Ou se for agricultor, não precisa pagar nem pescador, nem quilombola, nem indígena. Basta comprovar que exerceu atividade rural ou pesqueira. Se a senhora não se encaixa nisso aí, não pode receber qualquer benefício. Agora, quando completar 65 anos de idade, pode pedir um benefício assistencial ao idoso, que é da assistência social e não da Previdência. Professor Tiago, vamos aproveitar aqui para mandar um recado para as nossas ouvintes, internautas, mulheres que são donas de casa, cuidam dos filhos, os conduzem à escola e fazem todas aquelas atividades domésticas e acabam deixando de lado essa contribuição para a Previdência Social. É importante que você, mulher, mãe e esposa, nunca abra mão de ter essa cobertura da Previdência Social, porque é necessária tanto ao longo do tempo que você pode se acidentar e precisa se parar as atividades, receber algum benefício previdenciário, ou para não enfrentar essa situação dramática, como acontece com a dona Rita Pereira, que já está chegando perto da idade da mulher se aposentar e simplesmente nunca contribuiu para a Previdência Social, professor Tiago. É verdade, Luzenor. A gente sempre gosta de lembrar também aqui no Alerta Geral, com esse informe cidadão, que o pagar a Previdência não significa só um dia se aposentar, mas cobrir todas as contingências, todos os riscos sociais que podem acontecer na sua vida. Esses filhos que você teve, a senhora poderia ter recebido salário e maternidade. Se a senhora ficou doente por mais de 15 dias, poderia ter recebido auxílio-doença. Se Deus nos livre, a senhora vier a óbito, pode também seus filhos ter direito à pensão por morte. Então é importante que você pague. A dona de casa pode contribuir pagando apenas R$ 52,50 por mês para ter direito a toda essa proteção. Então é importante que você vire uma segurada do INSS também. Vamos a Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Luiz Carlos, tenho 59 anos de idade e 34 anos de contribuição para o INSS e 3 anos de periculosidade porque sou eletricista. Tenho PPP com laudo, já posso me aposentar? Eu acho que a sua resposta vai ser boa para o Luiz Carlos. Muito provavelmente, Luiz Carlos, se você provar que realmente estava exposto a esse agente nocivo, aí o senhor pode converter o tempo que trabalhou como eletricista numa atividade especial para comum e vai fazer com que você preencha aí mais de 35 anos, ou seja, dê o direito à sua aposentadoria. Agora tem um detalhe, Luiz Carlos, o INSS não reconhece a exposição à eletricidade depois de 5 de março de 97 como especial. Então, muito provavelmente vai ter que entrar com ação judicial para pedir o seu benefício. Dona Terezinha, no interior da Bahia, contribuí por 8 anos e em maio eu vou completar 62 anos de idade. A dona Terezinha, com essas condições, vai poder se aposentar, professor Tiago? Dona Terezinha, não, porque você tem que ter uma carência mínima, que é um tempo mínimo de contribuição para poder fazer jus ao benefício. No seu caso, seria de 15 anos, então estaria faltando 7. Agora, quando completar 65 anos de idade, a senhora também pode pedir o benefício assistencial ao idoso. Então vamos dar a seguinte sugestão, professor Tiago. A dona Terezinha continua contribuindo para o INSS, porque vale a pena. Quando chegar aos 65 anos de idade, ela pede a aposentadoria e quando completar, pede o benefício da Previdência Social, BPC, e quando completar os 15 anos de contribuição, ela vai estar com 69 anos de idade, vale a pena pedir a aposentadoria. Esse é um bom caminho? É planejamento previdenciário de competência do doutor Luzenor de Oliveira, aqui nosso PhD em Previdência. Perfeita análise dele. A senhora continua pagando o INSS para ficar totalmente protegida dos riscos sociais que pode acontecer. Quando chegar com 65 anos, pede o BPC, que também é pedido na agência do INSS, e quando completar os 15 anos de contribuição, que vai ser quando a senhora tiver aí 69 anos de idade, pede para trocar o BPC por uma aposentadoria, que é um benefício mais seguro para a senhora. Olha, para você, ouvinte internauta, esse barulho de fogos que você também escuta, consegue acompanhar, é uma homenagem aqui ao Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que presta esse papel tão importante na área da Previdência Social brasileira. Zezinho, em Tucuruí, tenho 15 anos de contribuição e 45 anos de idade. Ele pergunta se pode se aposentar. Zezinho, tenha calma, vai explicar o professor Tiago. Zezinho, nosso amigo aí do Pará, interior do Pará, ainda não está muito cedo, você ainda tem muito para contribuir para a Previdência e também para a produção, para o produto interno brasileiro, né? Você só vai poder se aposentar quando completar a idade mínima de 65 anos de idade. Maria Antônia, vou fazer uma cirurgia no joelho e gostaria de saber se posso receber algum benefício.
Dona Maria, você que está no Piauí pode receber, desde que a senhora prove que era segurada da Previdência Social. Como é que eu provo isso? Quando eu estou pagando para a Previdência, quando eu estou no período de graça, ou se eu não estou pagando, mas se eu sou um segurado especial, um pescador, um agricultor, um quilombola ou indígena. Aí sim, quando eu tiver uma contingência, uma incapacidade temporária, pode receber o benefício. Professor Tiago, eu já estava com saudade da minha terra, de tanto andar pelos outros estados para responder com o professor Tiago essas mensagens dos nossos ouvintes internautas. Agora voltamos a Fortaleza. Dona Francisca, tenho 56 anos de idade, 16 anos de contribuição junto ao INSS. Com a nova Previdência, a partir de agora, posso fazer apenas uma contribuição anual para não perder a qualidade de segurado e me aposentar por idade? Quando posso me aposentar? A dona Francisca também já está sapientíssima em Previdência Social, Luzenor. Ela sabe que como você paga uma contribuição, durante 12 meses você fica seguro. Então é uma análise perfeita do seu planejamento previdenciário. Como já tem a carência, basta manter o pagamento uma vez por ano, está protegido o ano todo, está dentro da qualidade de segurado, no período de graça, e aí quando completar 62 anos de idade, pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Fernando também em Fortaleza, tenho 67 anos de idade, sou professor do estado do Ceará, aposentado desde 2006 por invalidez. Minha mãe faleceu em 2013 e era aposentada do INSS. Dei entrada na pensão por morte dela no valor de um salário mínimo, passei na perícia do INSS e me negaram, alegando que a minha invalidez já foi na maioridade. Gostaria de saber se com a reforma da Previdência tenho esse direito. Fernando, infelizmente não houve qualquer alteração, realmente permanece assim, da mesma forma essa análise do seu direito ao benefício. Pedro Gonçalves, no Pará, sou pescador artesanal, contribuo há 30 anos e tenho 60 anos de idade. Atualmente sou vereador e gostaria de saber se isso me impede de pedir a aposentadoria como pescador. A pergunta é muito importante, Luciano, porque a gente sabe que tem muitas lideranças na agricultura, na pesca, que acabam, se arvorando, aproveitando essa representatividade e se elegendo como vereadores nos seus municípios. E a instrução normativa do INSS diz que não, aquele que está exercendo o cargo eletivo como vereador, ele não deixa de ser segurado especial, então aos 60 anos o senhor vai poder dar entrada também no seu benefício. A dona Ivânia está em Sergipe com a seguinte pergunta. A Ivânia: meu pai, Francisco Alves de Carvalho, se aposentou no ano de 1999 e quer saber se tem direito a receber a insalubridade de 40%. Depois de se aposentar, ele trabalhou mais 10 anos na mesma empresa. Ivânia, um grande abraço. Sábado que vem estarei aí em Aracaju, na querida terra do Sergipe. Sim, se ele estava exposto ainda a um agente insalubre, ele tem direito a receber a insalubridade, sim. Esse tempo que ele trabalhou mais na empresa, ele pode entrar com reclamação trabalhista e pedir os últimos 5 anos referente a essa insalubridade. Professor Tiago, a dona Luciene insiste em Missão Velha para receber um bom esclarecimento. Ela disse que é agricultora, fez o pedido de auxílio-doença, passou na perícia médica, mas o benefício foi bloqueado porque não tinha a ADAP. Mas eu já enviei a documentação, diz ela, o que a dona Luciene precisa fazer. Dona Luciene, se a senhora já atualizou, já cumpriu essa exigência aí, basta agora realmente pressionar através de 135 na ouvidoria do INSS para que haja o deferimento do seu benefício. É só isso que resta fazer. Ou se estiver insatisfeito, já entra na justiça pedindo a resolução dessa demanda. Dona Maria, ou Dona Margarida Maria, no interior do Piauí, minha mãe ficou viúva há pouco tempo e meu pai não morava mais com ela. Ele morava com outra mulher. Ele deixou um filho de 4 anos. Será que minha mãe tem direito à pensão? Dona Margarida, infelizmente, ela só vai ter direito se ela receber alimentos. Se o seu pai dava alguma ajuda para ela, aí ela tem direito sim à pensão por morte rateada com essa nova esposa dele. Dona Rosa, no interior do Ceará, sou funcionária pública municipal pelo regime estatutário e tenho 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Coloquei meu pedido de aposentadoria neste mês de janeiro e gostaria de saber se pelas novas leis da reforma da Previdência eu poderei continuar trabalhando depois de me aposentar. Infelizmente não, Dona Rosa, há um dispositivo na reforma da Previdência que quem trabalhou no serviço público, se estiver aproveitando algum período de serviço público, tem que ser desligado dessa atividade. Dona Ana Maria, em Aracoiaba, para me aposentar tive que recorrer à justiça e ter a ajuda de um advogado. Agora que me aposentei por invalidez, tenho que pagar ao advogado pelo valor das parcelas retroativas que vou receber. Ele falou que não trabalha com porcentagem, sim pelo salário ou por salário.
Dona Maria, a OAB ela tem uma tabela específica de honorários, tá bom? Mas também ela estabelece um piso, um mínimo. A liberdade de contratar está entre as partes, né? Existe uma lei que aquele contrato faz entre aquelas partes. Pode ser que ele tenha uma modalidade diferente. Se não extrapolar os limites do Estatuto da OAB, ele pode cobrar de forma diferente, sim. José Orlando, em Paulo Afonso, na Bahia. Tenho 56 anos de idade e 34 anos de contribuição. Quando eu pedir a minha aposentadoria, ou quando posso pedir a minha aposentadoria, recebo gratificação e anuênio sobre o meu salário. Quando eu me aposentar, esses valores serão incorporados à aposentadoria? Não serão incorporados, tá bom? Porque eles não são verbas salariais, se ele só pague de forma não habitual. Só se ele for pago com habitualidade é que ele incorpora o valor do salário de contribuição, que vai ser a média do seu salário de benefício. E a sua pergunta, quando é que você se aposenta? Quando você completar os 35 anos e meio. Por quê? Porque faltava apenas um ano na época da emenda para você se aposentar. Então você paga apenas o pedágio de 50% do tempo que faltava. Ou seja, um ano para completar 35 e mais 50% de um ano e meio daqui a pouco está aposentado. Dona Silvana, no interior de São Paulo, tenho 16 anos de carteira assinada e mais 2 anos que não foram registrados. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria há mais de um ano e ainda está em análise. Eu devo continuar contribuindo? Qual é o conselho, professor Tiago? Se a senhora já tiver idade mínima de 60 anos, então não precisa continuar contribuindo, porque com certeza o INSS vai conceder o benefício. Desde a época do seu requerimento, a senhora vai estar protegida pela Previdência Social. Direto para o Rio de Janeiro com a mensagem do Francisco. Tenho 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Eu trabalhei em uma empresa por 7 anos que não pagou o meu INSS, mas só descobri isso depois. Coloquei na justiça e estou aguardando. Eu ainda pago o INSS e me informaram que eu tenho que pagar mais 15 anos. Isso é verdade? Seu Francisco, se o senhor já tivesse 7 anos realmente aí, conseguir comprovar, somado aos 28 anos, o senhor vai ter 35 anos de contribuição, então já tem direito adquirido a se aposentar, não vai precisar contribuir durante mais 15 anos não. O João, em São Paulo, com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, professor Tiago, qual é a resposta para ele? João vai ter que esperar um pouquinho mais aí, porque vai ter que pagar um pedágio de 100% do tempo que estava faltando para completar os 35 anos. Como estava faltando 5 anos, vai ter que pagar mais 5 anos, ou seja, daqui a 10 anos ele se aposenta. Como ele também vai ter a idade de 65 anos de idade, vai se aposentar ou pela regra de transição ou pela idade mínima. Temote Oliveira, na Vila Manuel Sartre, em Fortaleza. Tenho 29 anos de contribuição, 3 PPPs e trabalho como motorista de ônibus. Já tenho as condições necessárias para dar a entrada no meu pedido de aposentadoria? Temote, vai depender de quanto tempo é esse PPP aí. Se esse tempo for suficiente para convertendo ele especial em comum, completar os 35 anos, já pode pedir sem aposentadoria. Luiz, em Morilândia, Goiás. Eu trabalhei 35 anos e 6 meses. Me aposentaram por tempo de serviço. Eu sempre contribuí para o INSS. E eu gostaria de saber se isso está certo. Pode estar certo sim. Se você não tiver idade mínima, a modalidade correta de se aposentar, quem tem 35 anos, é na aposentadoria por tempo de contribuição. Eu senti aqui nessa pergunta do Luiz, em Morilândia, em Goiás, professor Tiago, que ele queria continuar trabalhando, mesmo com a idade já e com esse tempo de contribuição. Aí é um ato volitivo, vontade própria do Luiz. Se ele quiser continuar trabalhando, ele pode continuar na mesma empresa, inclusive. Jurandir Ferreira, em Iracema, interior do Ceará. Eu recebo um auxílio acidente no valor de meio salário mínimo. Eu já recebo há 18 anos esse benefício. Eu vou completar 60 anos de idade agora em agosto. Como fica a minha aposentadoria? Eu me aposento como trabalhador rural ou fico apenas com meio salário mínimo? Pode se aposentar sim. Se tiver o tempo de carência, o que vai acontecer é que vai ser cessado o auxílio acidente e aí você vai receber a aposentadoria. Só que o valor desse auxílio acidente, durante todo o tempo que você recebeu, ele vai integrar a base de cálculo do salário de contribuição para calcular o seu salário de benefício. Zacarias, em Maracanaú. Sou viúva e minha companheira tem um filho que possui 3 meses. Eu estou criando essa criança, mas a criança está registrada no nome de outra pessoa. Eu gostaria de saber como eu faço para colocar essa criança como meu dependente no INSS ou como a minha dependente no INSS. Zacarias, até que existia até 28 de abril de 95 essa possibilidade de considerar o menor designado. Depois de 95 não existe mais, então só se realmente houver uma relação ali de pai e filho. Inês de Barros, no interior do Piauí. Sou funcionária pública e dei entrada na minha aposentadoria desde 2018 até agora, com 62 anos de idade, quase 63 anos de idade. Ainda não tive resposta. Tenho 30 anos de contribuição e, angustiada, a dona Inês pergunta o que precisa fazer, professor Tiago. Dona Inês, se não for regime próprio, já que a senhora é funcionária pública, se o seu ente não tiver regime próprio, então o problema é com o INSS e aí você vai poder ligar para o 135, fazer uma denúncia na ouvidoria ou então já pegar o processo do
jeito que tá e dar entrada na justiça. Almir Borges, no Amazonas, sou aposentado por invalidez há 2 anos. Gostaria de saber se a reforma da Previdência vai me afetar. De forma nenhuma, a nossa Constituição, nossa Carta Magna, ela prevê o respeito ao direito adquirido. A lei não pode macular, não pode mexer no direito adquirido. Agora, dê um recado aqui para ele, porque quem tem benefícios, aposentadoria por invalidez, pode também passar por perícia do INSS. E se houver alguma ilegalidade, irregularidade, esse benefício pode ser sustado. Perfeito, Luzenor. Não só se tiver alguma irregularidade, como se tiver cessado a invalidez. Se ele deixou de estar inválido e agora pode voltar a trabalhar, aí sim o benefício pode ser cessado. Não pela reforma da Previdência, mas porque a aposentadoria por invalidez exige que você esteja inválido para trabalhar. José Gonçalves, no Crato, região metropolitana do Cariri. Minha esposa deu entrada na aposentadoria no dia 15 de março de 2019. Até agora não veio carta nenhuma resposta. Gostaria de saber se devo entrar com um advogado ou esperar. Seu José, se tiver com pressa, sim, o ideal é que você já entre na justiça, porque depois de 45 dias, a justiça permite que você entre com o mesmo pedido que entrou no INSS na via judicial também. Se tiver com pressa, é o que a gente recomenda fazer, sim. Genivaldo Castro, no interior de Alagoas. Eu tenho uma doença chamada epilepsia e de difícil controle. Trabalhei dos 14 aos 36 anos de idade como trabalhador rural. Eu tenho direito ao benefício? Pode ter direito, sim. Se você provar que essa epilepsia impede o senhor de trabalhar, pode ter direito ao benefício por incapacidade. Paulo Sérgio, em Beberibe. Sou professor, tenho 32 anos de magistério e 52 anos de idade. Quando devo me aposentar ou pedir a aposentadoria com as novas regras da reforma previdenciária? Paulo Sérgio, uma boa notícia que o Alerta Geral está dando para você agora é que você já tem direito adquirido. O homem, quando ele tem 30 anos de magistério, ele já pode se aposentar nas regras antigas, porque já está garantido o direito adquirido. Então liga agora para o 135 que já vai poder dar entrada na sua aposentadoria. O Ronaldo, no interior de Pernambuco, recebeu informações de um contador e quer tirar a prova dos 9 aqui, se é realmente esse caminho para ele se aposentar. Ele diz o seguinte: eu tenho 51 anos de idade e 18 anos de contribuição. Sou microempreendedor e gostaria de saber quanto tempo falta para me aposentar. Um contador falou que com 53 anos de idade eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. Isso procede? Ronaldo, olha, o contador ele pode ter lhe falado do que ele conhece sobre a regra da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, para quem estava contribuindo antes da entrada em vigor da emenda 20 de 98. Realmente a idade mínima é 53 anos, só também que tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que aí a gente precisa. Aliás, você disse aqui que são 18 anos. Não é esse tempo mínimo aqui. Seria pelo menos 30 anos, então não poderia dar entrada agora. Dora Brito está em Campina Grande, na Paraíba. Vou completar 64 anos de idade agora em fevereiro. Parabéns, dona Dora. Tenho 14 anos e 4 meses de contribuição. Quanto tempo falta para dar entrada na minha aposentadoria? Dona Dora, vai faltar 8 meses, porque quando a senhora completar 15 anos de contribuição, a senhora já tem a carência mínima para poder dar entrada no benefício. Ou seja, dona Dora Brito, em março do próximo ano, a senhora já poderá estar aposentada e nos convidar para entrar no trem do forró que eu levo para o professor Tiago em Campina Grande. Selene, em Itapiúna, completei 55 anos de idade e já estou organizando os papéis da aposentadoria rural. Meu marido trabalhou na prefeitura, porém, não era carteira assinada e sim um trabalho avulso. Ele é agricultor e tem todas as provas. Além disso, ele trabalhou prestando serviço durante 18 anos na prefeitura. Quero saber se isso irá atrapalhar o processo da minha aposentadoria. Não deve atrapalhar, dona Selene, porque a agricultura pode ser exercida de forma individual ou em regime de economia familiar. Agora, muitas vezes no INSS há um preconceito de entender, se o marido trabalha, ela não vai se expor trabalhando na agricultura, numa atividade mais penosa, mas a gente sabe que isso não é realidade, que mesmo com a atividade do seu marido, você pode estar exercendo atividade rural sim. Então, se o INSS negar por isso, a senhora tem sempre a via judicial para poder pedir também. Valnete, no interior do Ceará, gostaria de saber se falta muito tempo para minha irmã se aposentar. Ela trabalha na área de saúde, tem 58 anos de idade e já tem 15 anos de contribuição, mais 1 ano e 6 meses pela prefeitura e mais 6 anos em outra área. Além disso, ela ganha adicional noturno e insalubridade. Quanto tempo falta para a irmã da Valnete se aposentar? Porque você já fez uns cálculos aí, professor Tiago. É verdade, Luzenor. Ela tem a opção de converter o tempo que ela trabalha na saúde de especial para comum, mas ainda não daria os 30 anos. Só que como ela está pertinho de se aposentar e por idade, é melhor que ela espere completar aí os 62 anos de idade para ela poder pedir a aposentadoria. Danilo, em Pentecoste, eu tenho 38 anos e tenho 6 meses que estou viúvo. Quero saber se eu botar a pensão por morte, se eu me aposento, se eu receber direto ou se tem algum tempo para receber
Ouvi falar que são 10 anos, 15 anos, tem algum tempo para receber? Esclareça direito aqui o Danilo, professor Tiago. É verdade, Luzenor. Com a medida provisória 665 de 2015, né, o governo estabeleceu as regras de duração da pensão por morte. Foi criada uma tabela progressiva e, a depender da idade, ele só vai ter direito durante um período certo aqui. Só quem tem direito à pensão por morte vitalícia é aquele cônjuge que sobreviveu, que tem 44 anos ou mais. Isaías, em Ibiapina, na região da Ibiapaba, tem 53 anos de idade, 33 anos de contribuição, já tem 20 anos como vigilante e quer saber qual é o momento ideal para pedir a aposentadoria. Isaías, se você já tem 20 anos como vigilante, pode converter esse tempo especial em comum. Então, de 20 sairia para 28 anos, somado ao restante que você tem aí, já teria ultrapassado os 35 anos, já poderia pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas um lembrete que a gente dá é que depois do dia 28 de abril de 95, o INSS não reconhece a atividade de vigilante como especial. Então, esse é um processo que você tem que entrar na justiça. Dona Isabel, em Fortaleza, tem 15 anos e 5 meses de contribuição e vai fazer 60 anos agora em julho. Ela já poderá em julho pedir a aposentadoria, professor Tiago? Não, porque agora a idade mínima requerida agora em 2020, Luzenor, é de 60 anos e 6 meses, né? Mas está bem pertinho, está batendo na trave aí para poder pedir. Jonas, em Chorozinho, um trabalhador rural que tem um cargo numa cooperativa de produção de produtores rurais e recebe o seu Prolabore, perde seu direito de aposentadoria como trabalhador do campo? Não perde, continua a ter direito a se aposentar aos 60 anos de idade, homem, 55 mulher. Alberto, em Calcaia, meu pai faleceu há 3 meses e o benefício dele foi cessado há 3 meses. Quando sair, minha mãe recebe os atrasados? No caso aqui, a pensão, professor Tiago. Tem direito à pensão? Se ela tiver dado entrada em até 90 dias, ela recebe desde a época do óbito do marido. Jamile, em Viçosa do Ceará, queria saber como meu esposo consegue o auxílio acidente. Ele tem que marcar a perícia ou o INSS é que informa essa perícia? Sim, ele tem que agendar lá no novorequerimento.gov.br esse benefício de auxílio acidente, diretamente lá no auxílio acidente. Tércia, em Guaraciaba do Norte, gostaria de saber se na mesma casa pode ter 2 pessoas com o mesmo benefício, como por exemplo, um auxílio doença. Sim, não impede, né? Não tem qualquer problema. Se você contribuiu e a outra pessoa contribuiu, então todos os dois têm fonte de financiamento, todos os dois podem receber o benefício de auxílio doença. Claudemir, em Horizonte, eu estava trabalhando e agora estou recebendo benefício por invalidez. Se eu me aposentar, eu vou perder meu plano de saúde da empresa? Aí você vai ter que ver como é o seu contrato de trabalho, ou se tem um acordo, uma convenção coletiva da sua categoria com essa determinada empresa, né? Porque isso aqui, o plano de saúde não impacta na sua relação trabalhista. Francivaldo, em Jaguaribe, meu esposo vai fazer 56 anos de idade, ele é agricultor e tem labirintite. Gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício ou se ele precisa trabalhar mais 4 anos para conseguir a aposentadoria rural. Sim, ele vai ter que esperar os 60 anos de idade para pedir a aposentadoria por idade, não tem um benefício só por ter a doença. Se a doença dele fosse tão grave que ele poderia pedir a aposentadoria por invalidez de segurado especial, mas se a doença não for tão grave, tem que esperar a idade mínima de 60 anos. Edna, em Lagoas dos Bois, em Madalena, meu marido tem 56 anos de idade, é agricultor e fez um bico para uma empresa há 12 anos. Isso pode afetar a minha aposentadoria? Ele é contribuinte do INSS e nunca deixou de trabalhar na agricultura. Não impede, contanto que você tenha provas antes e depois dessa atividade urbana que ele fez aí. Elizabeth, também no interior do Ceará, sou professora contratada pela rede do município. Eu já tenho 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Tá faltando um pouquinho aí, dona Edna, porque a senhora vai se aposentar quando completar apenas aí 62 anos de idade ou quando se encaixar na regra de transição, que vai permitir que a senhora se aposente completar mais 10 anos de contribuição. Mais uma pergunta antes de um novo intervalo do Alerta Geral. Luciene, no interior do Ceará. O pai do meu filho sofreu um acidente grave e já foi 2 vezes para a perícia, mas o benefício foi negado. Precisa fazer uma cirurgia para enxergar e mesmo assim os peritos negaram. Ele tem 60 anos de idade e no mês de maio vai fazer 61 anos de idade. Dona Luciene, quem tem 60 anos é muito difícil ser reabilitado para outra atividade porque já está na idade avançada. Então eu recomendo que a senhora entre com um recurso ou então procure a Defensoria Pública ou um advogado privado para poder entrar realmente com essa ação aí contra essa decisão do INSS. Mais um lembrete, professor Tiago, que no caso aqui do marido da Luciene, ele precisa ser contribuído da Previdência Social
social para herdar, para conseguir esses benefícios. Com certeza, Luciano. Agora, como ela narrou aqui que o motivo da negativa foi a perícia, então a gente recomenda que ela faça uma perícia judicial ao invés dessa administrativa do INSS. Raimundo Moreira, em Acopiara, que deu entrada no pedido de aposentadoria no dia 23 de abril do ano passado. A resposta vem no lombo do jumento, professor Tiago? Luciano, ele está vivendo essa dificuldade, experimentando essa amargor, que é a espera na fila nacional e virtual do INSS. Realmente, a recomendação, senhor Raimundo, que a gente tem dado é ligar para o 135, fazer um protocolo de reclamação na ouvidoria do INSS, ou então já procurar um advogado e dar entrada na justiça. Júnior, em Quiterianópolis, minha mãe tem 56 anos de idade, 23 anos de concurso como zeladora, e ela tem algumas provas como agricultora. Quando ela pode se aposentar? Como é que é essa conciliação aqui de aposentadoria de quem trabalha na roça e na zona urbana? Luzenor, se ela não tivesse o tempo de carência mínima, ela podia aproveitar os tempos rural e tempo urbano, mas ela já tem 23 anos aqui, ela já tem a carência mínima. O que resta para ela agora é esperar o requisito idade. Mas vamos supor que ela não tivesse 23 anos, tivesse só 10. Aí ela podia usar o tempo como zeladora, com algum tempo que ela trabalhou na agricultura, para somar e dar pelo menos os 15 anos da carência. E aí, com a idade mínima da aposentadoria urbana, que é 60 anos para a mulher e 6 meses, e 65 anos para o homem, ela podia somar esses dois tempos e dar entrada também na aposentadoria por idade. O Antônio, em Tianguá, diz que a mãe tem 53 anos de idade e há 23 anos e é associada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e ele quer saber qual é o momento certo para o pedido de aposentadoria da mãe dele. Quando ela completar 55 anos de idade, porque é a idade mínima da trabalhadora rural, Antônio. Outra pergunta também na área rural de Tianguá, vem do Júnior. Minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos como trabalhadora rural e não deu certo. Hoje ela assinou a carteira. Ela está fazendo 62 anos de idade e tem 3 anos de carteira assinada. Isso pode trazer algum problema? Júnior, se ela provar que até os 55 ela desenvolver atividade rural, pelo menos durante o período de 15 anos, não tem problema nenhum, porque ela já tinha direito adquirido a aposentadoria como segurada trabalhadora rural. Graziélia, em Crato, tenho 35 anos de INSS e vou fazer 60 anos em setembro. Vou me aposentar este ano? Sou funcionário público. Sim, dona Graziélia, a senhora vai se aposentar quando completar essa idade. É aí a resposta para a dona Graziélia em Crato. Maria da Conceição em Itapipoca. Dia 6 de março vou completar 55 anos de idade e contribuo com o sindicato desde 1994. Mas nos últimos 2 anos, não contribuí devido a condições financeiras. Mas já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? No dia 6 de março, uma sexta-feira, a senhora vai poder dar entrada sim na sua aposentadoria, mesmo que não tenha pagado os 2 anos de sindicato, porque o sindicato não vincula o INSS a reconhecer sua atividade rural. Se a senhora tiver outras provas também, elas servem também. Professor Tiago, pergunta da Juliana em Ubajara. Meu pai teve CNPJ aberto com o comércio, mas nunca contribuiu. Fechou há cerca de 10 anos e começou a pagar o sindicato até hoje. Ele solicitou aposentadoria em 2012 e foi negado. Dia 22 de dezembro de 2019, ele fez 65 anos de idade. Ele tem direito a se aposentar? Só explicar para os nossos ouvintes, internautas, quando você faz referência a CNPJ, nós estamos falando sobre o que é o CPF da pessoa jurídica. Para o cidadão, para a pessoa física, tem o CPF. Para a empresa, o CNPJ. Veja bem, a legislação previdenciária diz que aquela pessoa que se enquadra em uma qualidade de segurado obrigatório, ela deixa de ser segurado especial. Então, se ele abriu o CNPJ, ele era contribuinte individual, não pode contar o tempo como rural. Agora, depois que ele encerrou o CNPJ, se ele já tiver 15 anos na atividade rural, ele tem direito a se aposentar aos 60 anos e não apenas aos 65. Agora, se quando tinha 60 não tinha ainda 15 anos, só pode dar entrada quando ele completar os 15 anos e tiver pelo menos mais de 60 anos de idade aí. Então, aos 65, ele também pode dar entrada no pedido do benefício. A dona Eva, em Minas Gerais, diz que trabalha como faxineira na escola de uma prefeitura e começou a trabalhar em 1990. Faço aniversário no dia 26 de abril, 60 anos de idade, acredito que seja isso aqui pela linguagem exposta. E ela pergunta qual o melhor dia, a data para dar entrada no pedido de aposentadoria. No dia 27 de abril, professor Tiago? Um pouquinho depois, Luciano, no dia 27 de setembro, porque esse ano a exigência são 60 anos e 6 meses para a pessoa pedir aposentadoria como mulher.
Ana Lima em Itatira, nunca contribuí para o INSS, o que devo fazer? A senhora deve começar a pagar, até porque o INSS não vai lhe proteger só da idade avançada com a aposentadoria, mas durante toda a sua vida, pelos eventos de doença, de invalidez, de morte, de maternidade, tudo isso aí, o INSS vai lhe ajudar, vai lhe proteger. Dona Marlene Ramos em Guarujá, São Paulo, né? Litoral de São Paulo. Tenho 57 anos de idade e há um ano tive que parar de trabalhar por questões de saúde. Gostaria de saber se posso dar entrada no meu auxílio doença. Claro, o auxílio doença pode dar entrada sim, você está dentro da qualidade segurada, porque quando para de contribuir, fica garantido a sua proteção por 13 meses e 15 dias. Dona Dice Santos tem 53 anos de idade e 18 anos de contribuição. E aí, professor Tiago? E aí que ela vai ter que esperar 62 anos de idade para poder se aposentar, porque essa idade mínima, quando ela completar aí, é que ela pode dar entrada na aposentadoria. Célio Evangelista, há quase 5 anos, tento me aposentar por auxílio doença e mesmo com laudos o benefício é negado. O que devo fazer? Célio, se está sendo negado assim no INSS, a única saída para você é buscar o judiciário, contratar um advogado ou a Defensoria Pública da União e dar entrada na via judicial. Dona Senilda Oliveira no Espírito Santo, meu esposo tem 63 anos de idade, 9 anos de carteira assinada e 25 anos como trabalhador rural. Gostaria de saber se posso dar entrada na minha aposentadoria. Atrapalha a aposentadoria da dona Senilda a situação do esposo dela? De forma nenhuma, Luzenor. Ela pode estar exercendo atividade de forma individual, então não impede que o marido exerça outra atividade. Dona Ana Luísa não diz em que cidade se encontra, mas quer saber se com 59 anos de idade e 18 anos de contribuição pode pedir a aposentadoria. Tá pertinho, dona Ana Luísa, mas falta ainda completar o requisito etário. Como a senhora tem 59 anos esse ano, só vai poder ser aposentada daqui a 1 ano e meio quando completar 61 anos e meio. E dona Ione Delgado, com 56 anos de idade e 20 anos de contribuição, a dona como Ione, funcionária pública. A dona Ione também, se ela for abrangida pelo regime geral, pelo INSS, tá faltando um períodozinho para ela se aposentar. Para ela vai ser melhor esperar a idade do que esperar a regra de transição, porque a regra de transição ia exigir dela aí mais de 10 anos de contribuição ainda. Então espera completar 62 anos que vai poder pedir aposentadoria. Dona Marli dos Santos, com 56 anos de idade e apenas 5 anos de contribuição, vai ter que contribuir por muito mais tempo, né, professor Tiago? Muito mais tempo, Luzenor, pelo menos durante mais 10 anos para cumprir a carência mínima. Então, com 66 anos de idade, ela dá entrada na aposentadoria dela. Dona Leila Meireles, tenho 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quando poderei me aposentar? Dona Leila, a senhora tem duas opções. Ou entra na regra de transição, que exige 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos. Então, como que faltava 5, a senhora vai ter que pagar mais 5, ou seja, daqui a 10 anos vai poder se aposentar, independente da idade. Ou então espera completar, daqui a 11 anos, 62 anos de idade, pode pedir aposentadoria. Dona Edinalda Brito, na Paraíba, 55 anos de idade, 16 anos de contribuição. Não pode se aposentar ainda, dona Edinaldo, tem que esperar ainda mais um tempinho aí, que vai ser o tempo para você completar a regra de transição, a idade de 60 anos de idade para mulher professora. Dona Maria Lúcia, em Patos de Minas, tenho 59 anos de idade e 23 anos de contribuição. Tá bem pertinho, né, professor Tiago? Tá batendo na trave, Luzenor. Quando ela tiver 61 anos de idade e 6 meses, ela vai poder se aposentar. Maria Lúcia, em Patos, na Paraíba, recebo o valor de R$250. Gostaria de saber o que devo fazer para aumentar meu benefício. Dona Maria Lúcia, esse valor aí deve ser referente ao auxílio acidente. Então, o que a senhora pode pedir é a conversão dele para uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio doença. Dona Maria Edilma Aragão não disse em que cidade se encontra, mas quer uma resposta sua, professor Tiago. Ela tem 58 anos de idade e 24 anos de contribuição, já tem a calculadora na mão fazendo os números ali para pedir a aposentadoria. Perfeito, Luzenor, só que ela ainda não tem tempo de contribuição de 30 anos, então ela poderia se encaixar na regra de transição, que exigiria 6 anos mais 6 anos, 12 anos. Como elas têm 58 anos de idade, é melhor que ela espere completar 62 anos para poder pedir o benefício. E no caso do Manuel Pereira, com 50 anos de idade e 31 anos de contribuição? O Manuel Pereira tá pertinho aí, ele pode se encaixar numa regra de transição que vai exigir dele 8 anos, que vai ser mais benéfico do que ele esperar 65 anos de idade, 15 anos para poder se aposentar. É a mesma situação da dona Elizabeth Marques, que tem 58 anos de idade e 23 anos de contribuição? Quase a mesma, Luzenor, só que ela também vai esperar um pouquinho mais aí, aliás, um pouquinho menos, porque para ela vai ser mais benéfico ela se aposentar daqui a 4 anos, quando ela completar 62 anos de idade. E para o Antenor Luiz, com 31 anos de contribuição e 61 anos
anos de idade. A soma aí já dá 92 anos. Já dá 92 anos, Luciano, mas a regra de transição para ele, melhor seria se ele tivesse já 33 anos de contribuição, que ele só precisaria do pedágio de 50%. Como ele não tem 33 anos de contribuição, só tem 31, faltavam 4 anos na época da emenda, então ele vai se aposentar quando ele completar os 4 anos, mais o pedágio de 100%, mais 4 anos. Então só quando tiver 39 anos de contribuição, ou seja, daqui a 8 anos. Para ele é mais benéfico esperar completar a idade de 65 anos de idade. E Dona Rosa Leitão, com 59 anos de idade e 13 anos de contribuição? Dona Rosa, quando ela completar mais 2 anos de contribuição, tiver a carência mínima e tiver 61 anos de idade e 6 meses, ela poderá se aposentar. Dona Lúcia Ferreira está no interior do Pernambuco, diz que tem 55 anos de idade, deu entrada na aposentadoria como agricultora e o pedido foi negado. Dona Lúcia pode entrar com recurso administrativo ou já procurar a Defensoria Pública ou um advogado privado e dar entrada judicialmente para contestar esse deferimento do INSS. Dona Maria Baixos diz que tem 64 anos de idade e é funcionária pública desde 1982, ou seja, 37 anos de contribuição, professor Tiago? Já tem direito adquirido à aposentadoria, Dona Maria, já pode pedir entrada agora no INSS. Pedro Leite, no Pará, tem os 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Pedro vai esperar mais 5 aninhos aí, a idade mínima já vai ter direito à aposentadoria. Dona Lourdes Mendes diz que é viúva, recebe a pensão do marido, há 10 anos contribui e hoje tem 62 anos de idade e ela quer saber se pode pedir a aposentadoria. Poder pedir pode, mas tem que preencher todos os requisitos. E um deles é que você tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Dona Tereza Maria ou Martins Moraes, no Paraná, tenho 59 anos de idade e 15 anos de contribuição. Tá bem pertinho de bater na porta do INSS. Tá batendo na trave, Luzenor. Quando ela tiver 60 anos e 6 meses esse ano, ela já pode pedir o benefício. Eleni França, em Porto Alegre, tenho 68 anos de idade e nunca contribuí. Situação complicada, né, professor Tiago? Perfeito, Luzenor. Mas como ela já tem mais de 65 anos de idade, o que ela pode fazer? Dar entrada no benefício assistencial à pessoa idosa, o BPC, o LOAS, que também é exigido lá no site do INSS ou através do telefone 135. Mas vai ter que comprovar que a família toda está no estado de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Aquela família que mora na mesma casa que ela. Rosane Santos, no Rio Grande do Sul. Faz 2 anos que eu dei entrada na minha aposentadoria. Tenho 58 anos de idade e gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Dona Rosane, se a senhora é trabalhadora rural, já tem direito à aposentadoria desde os 55 anos de idade. Se a atividade é urbana, então só quando completar 61 anos de idade. José Mesquita diz que faz 2 anos que o irmão está aguardando o benefício. E isso tudo, professor Tiago? Não deveria demorar tanto, mesmo deu entrada antes do INSS digital, então já era para ter respondido. O que você pode fazer? Liga para o 135, faz uma denúncia na ouvidoria do INSS, ou então já procura um advogado, a defensoria e dá entrada na justiça. Dona Lúcia Jacinto é agricultora, tem 64 anos de idade e 5 anos de contribuição. Ainda não tem aquele tempo de carência, não é isso? Não tem um tempo de carência, mas lembrando que o agricultor segurado especial não precisa comprovar contribuição. Basta comprovar que trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural e aí pode pedir aposentadoria a mulher quando completa 55 anos de idade e o homem 60. Dona Gorete de Oliveira, ela tem 55 anos de idade e 10 anos de contribuição. Tá faltando ainda um pouco, viu, Dona Gorete? Tá faltando completar ainda mais 5 anos de contribuição, então a senhora só vai poder se aposentar quando completar 62 anos de idade. Vamos encerrando o bate-papo, esse bate-papo com o professor Tiago Albuquerque, fazendo a pergunta da dona Gessinda Santana, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Tenho 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela tá perdendo tempo, né, professor Tiago? Tá perdendo tempo, Luzenor, porque ela já tem direito adquirido, já pode se aposentar, porque já tinha a idade mínima e o tempo de contribuição mínima de carência desde a época da emenda 103. Encerrou, professor Tiago, aqui com essa resposta para a dona Gessinda Santana, em Rondonópolis. Professor Tiago, quero agradecer mais uma vez o seu esforço, que mesmo aí lutando nessa recuperação dos problemas de saúde, dessa cirurgia que você acaba de fazer, esse procedimento simples, mas que exige descanso, mas mesmo assim você veio nesse esforço gigantesco, que eu quero agradecer em nome dos nossos ouvintes internautas de todo o Brasil, a sua dedicação e o seu compromisso nesse trabalho de educação previdenciária para os nossos ouvintes internautas. Nosso muito obrigado de coração, professor Tiago. Muito obrigado, Luzenor. Estaremos sempre à ordem para poder ajudar o trabalhador brasileiro a se aposentar. Um grande abraço a você, Tiago, a você, ouvinte internauta. Pode mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 085 98940 2385. A você, o nosso grande abraço.